Olá, sejam bem-vindos ao Além do Game. Hoje nós temos aqui o Felipe. Ele é psicólogo de esporte eletrônico e veio compartilhar um pouquinho da sua carreira e trajetória com a gente. Obrigada, Felipe, por topar participar. É uma honra ter você aqui. Eu que agradeço, Lê. Bora que bora. Bora! Bom, vamos começar com a pergunta mais de 1 milhão, né? A mais esperada aqui. Quem é o Felipe? Quem é o Felipe? Pois é. Essa é uma pergunta boa. Bom, dando uma contextualizada geral, eu nasci no interior de São Paulo, Itapetininga. Fiquei lá até meus 16, 17 anos. Depois fiz um ano de escola em Guarulhos. Me mudei e fiz faculdade em Ribeirão Preto. Então podemos dizer que o Felipe gosta do interior, é acostumado com esse clima caloroso, né, socialmente, do interior. Sinto que eu tenho essa essência, tenho também essa vivência universitária, sinto que isso, de alguma forma, sou uma pessoa curiosa, interessada nos assuntos aí do mundo, assuntos culturais, e ao mesmo tempo tive uma experiência importante na vida como jogador, e é isso, também gosto muito de música, então faz alguns anos já que eu tô aprendendo a tocar piano. Também tenho gostado muito de dançar forró, é o hobby mais novo. Gosto muito de ir em parque. Hoje em dia moro em São Paulo, na capital. Tem um parque aqui do lado de casa que gosto muito de andar de vez em quando. E, no geral, é isso. Gosto de ler, literatura, esse tipo de coisa. Gosto de filme. Acho que mais ou menos isso. Muito bacana. E me conta, você é psicólogo, né? Você se formou já tem alguns anos. E como que você entrou no esporte eletrônico? Contextualizando, você tem uma bagagem no teu histórico familiar, você é irmão do Gabriel, Fallen, no caso, meu cunhado. Exatamente. Então me conta como o jogo entrou na tua vida. Me conta a tua versão dela, de esporte eletrônico. Boa. Bom, eu sou o irmão mais novo, né, entre 4 irmãos, e meus pais tinham loja de informática, então eu diria que não fui eu que entrei no esporte eletrônico, foi realmente o esporte eletrônico que invadiu a minha vida. Quando eu nasci, podemos dizer que já estava presente no clima familiar. E então, no começo era mais como observador, não tinha computador para todo mundo, e eu gostava de estar perto dos meus irmãos, ficava assistindo eles jogando, jogava muito de vez em quando. E eles davam oportunidade pra você jogar ou eles não davam? Conta a verdade. Não, dava nada, muito raramente. O irmão mais novo só sofre, é o controle desligado. Pois é exatamente isso. Mas eu gostava de estar ali com eles, assistindo, né? De vez em quando eu jogava também. Aí foi com uns 10, 11 anos que eu ganhei um computador, aí eu comecei a jogar, e eu acho que por ter ficado tanto tempo assistindo, quando eu joguei eu já tinha alguma facilidade e comecei a gostar. Aí eu comecei a participar, jogar junto com meus irmãos. Então essa parte aí de uns 12, mais ou menos, até os 16 anos, tenho bastante carinho, assim, por esporte eletrônico, porque é uma coisa que me traz esse tom familiar, traz um tom de afeto, de amigos dos irmãos perto de casa, meus amigos jogando junto, tem essa coisa do carinho com o jogo, então foi mais ou menos nesse sentido. Bem bacana. E qual foi o primeiro jogo que você jogou? Você lembra? Foi Dota? Lembro. Foi outro? Lembro. O primeiro, quando eu era bem criança mesmo, era um jogo chamado Arms Armageddon, que era um jogo de minhoquinha, bem engraçadinho, assim. Aí depois, o jogo mais sério, assim, foi Warcraft 3, que era um jogo de estratégia, que era meio que o jogo básico antes do Dota, assim, que foi o jogo de onde surgiu o Dota. Aí o Dota veio junto com o CS, mas o CS nunca me interessou muito. Eu acho que não me dou tão bem com jogo de tiro, me dava melhor com esses jogos de estilo Warcraft, assim, de estratégia. Então foi mais ou menos assim os primeiros jogos. Bem bacana. Contextualizando também, nós, né, estudamos juntos, e eu lembro, eu peguei a tua fase de doteira, então eu entrei na tua vida não como cunhada, primeiro como colega de classe, onde você
gostava muito do Dota, jogava com o Paiva, jogava com os meninos. Me corrija se eu estiver errada. Não, corretíssimo. Pra quem não sabe, eu e a Lê, a gente estudamos juntos na escola, acho que período ali do primeiro e segundo colegial, né? Uhum. E era bem o período mesmo que eu mais joguei, acho que da minha vida foi nesse período. E tinha um amigo de escola que jogava muito comigo, a gente tinha um clãzinho, o Gedute, era 2 amigos, mais 2 irmãos. E então é isso, foi um período bem especial, assim, de estar jogando junto com eles. Não lembro exatamente o que você perguntou, né? Não, eu só tava falando que eu lembro muito da tua fase de doteiro, que foi... Realmente, nós nos conhecemos nesse processo, onde você já era doteiro, onde nós não éramos ainda cunhados, mas eu já via em ti esse amor pelo Dota, pelo jogo, existia. Mas você nunca pensou em profissionalizar? Tentou? Eu pensei em profissionalizar. Eu lembro que quando eu entrei, eu cheguei a entrar num time, vamos colocar aí, semi-profissional. Só que quando eu entrei, eu vi que, na verdade, eu gostava mesmo de jogar com meus irmãos. Assim, não era tanto... É como se o amor ao jogo estivesse, de alguma forma, linkado com esse amor pela amizade, amor fraternal. E daí eu pensei, putz, eu acho que eu tô mais afim de fazer uma universidade do que tentar essa carreira profissional. Então, acho que foi mais ou menos nesse sentido, assim. É bem bacana porque o que você deixa entender é que o jogo ele tinha um espaço de tempo de qualidade. Você gostava muito dele porque você estava ali com aquelas pessoas. Então, realmente, era muito divertido. No momento que foi necessário dar um passo e pensar, ok, minha profissão não seria por este caminho. E até você acabou trilhando outro, foi fazer psicologia. E num primeiro momento, quando você entrou na psicologia, você já pensava em tentar unir os dois mundos, a psicologia com o esporte eletrônico ou não? Uhum. É muito curioso, agora falando, eu nunca tinha pensado nesse link, mas quando eu entrei pro terceiro colegial, que foi justamente quando eu tinha acabado de sair de Itapetininga, foi justamente quando o Gabriel, ele saiu de Itapetininga também que daí eu parei de jogar com meus irmãos, né? E daí foi bem o ano que eu consegui me dedicar muito à escola e daí eu parei o vínculo de jogo. Então, quando eu entrei na faculdade, nunca imaginei na minha vida que eu ia juntar essas duas coisas. Para mim eram duas coisas nem possíveis de serem separadas, juntadas. distintas. Então, só no último ano da faculdade que eu tive alguma ideia de juntar isso. Até fui conversar com o professor de psicologia do esporte, mas larguei mão da ideia, assim, algo que eu não via como isso pudesse ser possível. Então, para mim eram duas coisas paralelas. E qual foi o momento, então? Porque a gente teve, então, uma infância, juventude marcada, quando chegou no período universitário, uma dedicação profunda à psicologia. E qual foi o momento que você sentiu que essas duas paixões estavam se unindo e que seria o seu trajeto? Me conta um pouquinho mais. Foi logo quando eu me formei, isso foi em 2017. Em abril, eu fui para uma viagem com o Thiago, meu outro irmão, e o Gabriel. A gente foi meio que cobrir os bastidores pro canal de YouTube do meu irmão, né, e fazer um conteúdo nesse sentido, para estar mais perto de alguma maneira. Era um momento muito especial ali da vida do meu irmão, né, há algum tempo ele já era o melhor time do mundo, e daí, ao mesmo tempo, nesse mesmo lugar, que foi na Ucrânia, em Kiev, logo 2 semanas depois ia ter um campeonato de Dota, que é esse jogo que eu sempre, né, a família toda tem muito amor e tudo mais, e um time brasileiro ia. E daí eu falei, pô, acho que eu vou cobrir, né, para estar mais perto, para ver como que é. E daí tendo essa interação com eles, eu senti essa possibilidade, assim, porque indiretamente a gente teve alguns toques de conversa, assim, tive algum tipo de experiência em relação a isso, mesmo que muito indiretamente, muito informalmente. E através dessa experiência que eles me chamaram para ter uma experiência como eu nem imaginava, mas eles me chamaram alguns meses depois para ter uma experiência de 1 semana com o psicólogo, que ia ter um campeonato muito importante, International, né, que é o maior campeonato de esporte eletrônico do mundo. E daí eu fui,
tive essa semana de experiência e eu fiquei meio encantado, assim, porque eu vi que mesmo nunca tendo estudado, eu tinha algum tipo de facilidade com isso, eu também tinha algum tipo de gosto, e juntar esses dois mundos foi algo que me fascinou, assim, foi mais ou menos assim. Muito bacana. Então, eu não me recordo que nós estávamos juntos em Kiev, mas o campeonato de Dota também foi em Kiev? Exato, foi depois, porque daí Tá. terminou o campeonato de CS, E começou. daí começou uns 10 dias depois do campeonato de Dota. Então você estava no local certo, na hora certa, com Foi. o propósito correto. Foi muito louco isso, foi uma bela de uma coincidência, né? Mas é isso, o amor pelo jogo me facilitou estar perto deles ali, de alguma forma, uma linguagem comum, ao mesmo tempo isso de ser irmão do Fallen, né? Isso ajuda também, obviamente, as pessoas, isso de alguma forma as pessoas sentem, muitas pessoas têm admiração, né? Então isso Sim. de alguma forma é relacionado, né? Distribuído, então acho que foi essa a junção dessas coisas, junto com a psicologia, obviamente. Então esse somatório assim, de fatores levou a isso. Sim. Ia ser uma pergunta que eu faria no futuro, mas já aproveitando o gancho agora, ao mesmo tempo que gera essa credibilidade, esse carinho, essa admiração, você acha que também existe uma pressão em cima por ser irmão? Nunca senti nenhum tipo de pressão, assim, das pessoas. O que eu sinto é como se fosse uma curiosidade. As pessoas, é como se elas tivessem uma curiosidade, e não só pelo fato, né, de eu ser irmão, né, de uma pessoa que eles admiram, mas também por essa parte de ser o psicólogo. Então, como é que é um psicólogo irmão do Fallen, né? Como se eu sentisse uma abertura, mas que ao mesmo tempo numa medida que não vem algum tipo de pressão, de imagina que ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, para mim é muito interessante, assim, estar nisso, e eu sinto que isso com certeza mais me ajuda do que atrapalha. Que legal. Então, você começou a trabalhar com essa org de Dota, você foi o seu primeiro pontapé, a tua primeira experiência, e você ficou quanto tempo nela? Depois você foi para outro jogo? Me conta como foi sua trajetória daí então, porque deslanchou. Aí você entrou no meio, você viu que era aquilo que você queria, só vamos. Só vamos, foi bem isso. Daí tive essa experiência de uma semana, aí depois de alguns meses, acho 2 meses, alguma coisa assim, eu entrei numa outra organização, que daí era a TEM, né, e fiquei lá por 1 mês, 2 meses junto com eles, basicamente os mesmos jogadores, só tinha mudado um, e tinha uma experiência bem legal, mas ao mesmo tempo, por alguns motivos, não deu certo de continuar. E aí depois disso eu fui para um time de LoL, né, em Minas Gerais, isso, aí morei um tempo em Belo Horizonte para ficar perto deles, tive uma experiência bem imersiva, assim, com um jogo que eu não conhecia, mas ao mesmo tempo muito parecido, assim, com Dota. E 3 meses no time de LoL, 3 meses no time de Dota, pela mesma organização. E aí terminei, isso foi em 2019. Aí em 2019, eu sinto que as coisas começaram mesmo a mudar. No meio do ano eu entrei na FaZe. Daí era uma organização mundialmente reconhecida, um time que já estava muito bem colocado. Daí era o Rainbow Six, né, esse jogo de tiro. E daí foi muito legal também, porque eu sinto que foi meu primeiro trabalho a longo prazo. Eu fiquei com eles praticamente 3 anos. E aí logo depois, até antes de terminar, aí eu entrei na Imperial, isso foi em 2022, bem no comecinho, bem logo nos primeiros dias, assim, estive junto com eles. Fez no projeto do Last Dance, bem na formulação. Exato. Foi. E daí é isso, daí fiquei na Imperial até o meio do ano passado, mas minha experiência tanto com a FaZe quanto com a Imperial, 2 trabalhos com certeza moldaram, né, a maior parte da minha experiência profissional foi essas 2 experiências, principalmente na Imperial, onde eu pude viajar para muitos campeonatos presenciais, e sim, isso foi foi uma oportunidade assim que me moldou muito a forma que eu trabalho. Eu sinto que meu trabalho foi mudando muito com o tempo. E tive outras experiências também, inclusive com um time feminino, um time inclusivo de Valorant em 2023. E é isso, hoje eu trabalho com a Loops, que é uma organização de esportes mobile, né, o Rock e o PUBG. Então,
diversas experiências aí. Sim, muitos jogos distintos, mas bem bacana como é possível, né, moldar o teu trabalho em diferentes cenários. Em todos eles é muito necessário e eu tenho certeza que é muito benéfico. Me conta, você considera, então, que o momento decisivo que você teve pra falar, não, eu vou seguir a minha carreira nessa vertente, né? Vou seguir como psicólogo aqui. Foi em Kiev, foi lá na Ucrânia, foi no momento que você viu o time? Não, na verdade, quando eu estava em Kiev, eu achei muito interessante estar perto, porque eu já tinha ido antes num campeonato, que por sinal foi o segundo Major, né, que o Fallen ganhou, eu estava lá, né, a gente estava lá junto e a gente viu, e foi muito legal estar nessa posição de familiar assistindo, mas depois disso foi muito legal ter essa experiência de bastidores, né, de estar mais perto dos jogadores, do começo assistindo, acompanhando, mas só foi mesmo quando eu tive essa conversa, essa experiência como psicólogo, né, de estar ali no time, um time que estava tendo dificuldade, que me chamou porque estava tendo alguns tipos de problemas, e eu senti que eu tinha algum tipo de impacto, né, em resolver esses problemas, em dar movimento para isso, quando eu senti que era muito, muito intuitivo também, né, porque eu cheguei ali, um time com certas dificuldades que eu não conhecia e consegui fazer uma coisa legal. Então, quando eu tive essa impressão assim, aí eu falei, não, acho que realmente eu tenho algum tipo de facilidade, parece Sou bom nisso. Parece que eu levo jeito para isso e eu gosto disso. Então, foi nesse momento assim que eu comecei a me direcionar para esse caminho. E teve algum momento que você se questionou, pensou em desistir, pensou em virar a rota, né? Reescrever a história e ir para outro lado? Me conta um pouco mais. Teve sim, porque justamente o motivo que eu entrei para fazer psicologia não tinha nada a ver com isso, né? E vira uma crise. Exato. Eu entrei para fazer psicologia por uma curiosidade em relação ao ser humano, né? Assim, e eu gostei muito na faculdade do trabalho clínico, né? Esse trabalho individual, clínico, onde uma pessoa que ela está passando por algum tipo de dificuldade emocional se faz um trabalho ali junto com o psicólogo, e eu gostei muito desse formato. Então a crise era nesse sentido de, putz, será que não é o momento de eu retomar esse caminho, né? Mas ao mesmo tempo eu também gostava muito dessa questão do esporte eletrônico, e acho que quando eu comecei, aí quanto mais tempo foi passando, mais eu tinha certeza de que era isso que eu queria. Aí hoje eu vejo que eu consigo conciliar os dois mundos, né? Eu trabalho tanto na parte clínica com pessoas que não jogam e também consigo trabalhar com esse universo. Então, agora com esses dois mundos ao mesmo tempo, assim, aí eu fico tranquilo em relação a esse caminho. Sim. Você consegue que várias esferas estejam supridas, né? Realização de vários sonhos ao mesmo tempo. E me conta um pouquinho mais também, você tem um curso para psicólogos, que também é uma terceira vertente do teu trabalho, desenvolvimento do teu trabalho. Sim, eu comecei um curso agora em janeiro do mês passado, né? Comecei esse curso para passar esse tipo de conhecimento, né? Que eu fui desenvolvendo com o tempo. Eu sinto que eu fui, de certa forma, privilegiado, né? Nessa questão de conseguir ter feito uma boa faculdade, conseguir, ao mesmo tempo, ser um irmão, né, ter acompanhado a trajetória de um dos maiores atletas, basicamente, do mundo, né, de esporte eletrônico, de ter participado de tantos campeonatos presenciais importantes, né, do CS. Então, eu sinto que muitos psicólogos gostariam de ter tido essas vivências, e eu também sinto que eu aprendi coisas muito legais, né, que mesmo lendo livros eu sinto que muitas das coisas que eu aprendi não tem hoje disponível nos livros, né? Então, e é uma forma de querer mostrar para as pessoas, querer dar para as pessoas algo que eu sinto que eu recebi, porque eu sinto que eu, de certa forma, fui abençoado, vamos colocar assim. Um presente. Né? Exato. Fui presenteado, então é uma forma de presentear também, até porque eu estou começando a migrar para uma outra área. Então, antes que eu comece
a migrar e tal, toma aqui o que eu recebi, porque eu sinto que isso pode ser importante para vocês, né, e para para as pessoas. Então, e é um formato que eu gosto muito, assim, né, que eu pensei no curso, que é totalmente prático, né, no sentido de eu mostrar, gravar meus atendimentos do começo ao final, né, com um time, e ao mesmo tempo ir comentando, né, e pausando isso, e ó, aqui tá acontecendo isso, eu sinto que esse é o melhor formato para se aprender, e ao mesmo tempo não é muito raro ter isso na psicologia. Então eu sinto que é algo muito legal para quem realmente quer se envolver com isso e ainda não tem uma experiência, ou até que já teve, é uma forma bem legal de aprender e passar esse conhecimento de alguma forma. Sim, é muito legal porque é muito inspirador, né? Porque tudo que você já teve a oportunidade de trabalhar, de vivenciar, você consegue sintetizar e realmente transferir, compartilhar. É muito bacana. Parabéns, Fê. Legal, obrigado. E me conta, qual foi a reação da sua família quando ela percebeu que você estava se direcionando para esse lado do esporte eletrônico também? Uhum. É uma boa pergunta. Eu não lembro com tanta clareza, mas a sensação que eu tenho de memória é que eles gostaram, assim, de alguma forma. Poxa, que legal, você está indo trabalhar em um time, né? Uma coisa totalmente nova. Isso em 2017, né? Tinham pouquíssimos psicólogos, né? E os que tinham a gente nem sabia, assim, não era muito divulgado. Então era algo de eles estarem felizes, porque eles sabiam também que o jogo teve um espaço muito importante na minha vida. O jogo tinha e ainda tem um espaço importante na esfera familiar. Então, de alguma forma, acho que eles se sentiram felizes por mim e me incentivaram também. Sim, posso dar o meu testemunho, que eu senti que foi o caminho natural. Foi acontecendo muito naturalmente, era muito gostoso de ver você se encantando, fascinando e podendo trabalhar. Que você tinha uma habilidade que vinha de experiências, de muitos anos de experiência no cenário em si. E ver onde você conseguir unir duas coisas que você gosta tanto era muito bacana, como família, dizendo. Legal que você estava lá para poder testemunhar. Sim. E me conta, o que você fez com o seu primeiro salário ou prêmio? Ou, enfim, com o primeiro dinheiro que você fez com o esporte? Eu lembro que o primeiro salário que eu ganhei no esportes, eu comprei um óculos de sol. Eu sempre quis ter um óculos de sol, e era inclusive do Harry Potter, que é um filme que eu gosto bastante. E tem um raiozinho assim do lado, e eu coloquei grau nele, assim, que eu achei mais legal ainda, porque eu tenho miopia e tal. E foi mais isso, assim, acho que é o que eu lembro, assim, devo ter tido mais alguma coisa, sei lá, se eu sair pra comer alguma coisa, mas eu lembro que esse óculos tinha até hoje, assim, e guardo ele com bastante carinho. É bem marcante. Você usa ele ainda ou não? Agora foi essa recordação. Uso, sim. E qual foi o momento em que você percebeu que os seus esforços estavam valendo a pena? Eu acho que eu sempre senti isso de alguma forma. Em relação ao esporte eletrônico, é porque eu sentia o quanto que as coisas que eu fazia tinham um impacto positivo na vida das pessoas, assim, eu conseguia sentir, mesmo sem nenhum tipo de medir, né, não tinha isso assim, mas era algo que eu sentia que as pessoas, elas gostavam de conversar comigo, elas gostavam das conclusões que a gente ia chegando junto, então era algo que eu podia sentir que isso tinha um efeito positivo na vida das pessoas, e eu também gostava do processo, assim, de nossa, que legal que é estar nessa posição, a pessoa confiando em mim, e ao mesmo tempo sentindo que eu tenho algo a servir para elas, que só me vem, né? Não é algo que, tipo uma biblioteca de livros, assim, né? É algo que eu sinto que tem uma coisa de criatividade, então eu sinto que isso sempre esteve presente e sempre fez com que eu me sentisse satisfeito, assim, com o esforço que eu tava, com a dedicação que eu tava colocando naquilo. Legal. E como que é a rotina de treinos e competições com o psicólogo? Onde se encaixa? Como é feito? O que é feito? Sim. Existem alguns modelos. Eu acho que o modelo tradicional
é um modelo onde o psicólogo acompanha alguns treinos na semana da equipe, ou alguns jogos de campeonato, e se normalmente tem uma reunião de média 1h30 na semana para desenvolver algum tema, alguma temática que tá rolando ali de importante, ou inclusive de achar a temática importante, que às vezes pode ficar confuso. E alguns jogadores gostam de fazer o trabalho individual. Normalmente não é algo obrigatório, assim, normalmente é algo de uma vez na semana, quem tá mais afim, quem tá tão afim assim, faz mais espaçado. Mas eu descobri um modelo que para mim funciona melhor, que eu não assisto basicamente os treinos e jogos de campeonato, porque isso me ajuda a chegar que eu sinto com a cabeça mais fresca. Eu sinto que, justamente por não ter visto, porque às vezes você fala, eu chego lá, assisti o tempo, pô, você viu, né? Não preciso te falar exatamente o que aconteceu, porque você viu. Mas nem tanto por isso, assim, porque eu sinto que eu usando esse tempo que eu tenho, me nutrindo com outras coisas da vida, que seja trabalhando, então, com outras pessoas, né? Eu sinto que eu funciono melhor nisso. Agora é o tempo de trabalho para a gente conversar, e isso vai me ajudando. Eu vou trabalhando com outras pessoas, isso vai me nutrindo, eu vou vivendo a minha vida, meus hobbies, vendo meus amigos, tudo isso. Então, eu acho que não é um modelo mais tradicional, assim que eu faço, mas para mim é assim, tem uma conversa no time de 1h30, 2 horas na semana, atendo alguns jogadores individualmente, que estão mais afim, de 1 hora assim na semana, e basicamente isso. E o que você acha mais difícil no meu trabalho? No teu trabalho, na tua carreira? Deixa eu pensar. Mais difícil? Porque são várias, porque o trabalho deixa eu ver se eu consigo desenvolver melhor. Porque o trabalho de um psicólogo, né, de psicologia, às vezes, que é individual, ele é muito diferente do trabalho coletivo. Então, eu imagino que deva existir, falando do meu ponto de vista, uma dificuldade em conseguir andar por todos os universos, em todas aquelas cabeças, para buscar o objetivo final, que é vencer, é conseguir realmente fazer o melhor ali. Então existe uma dificuldade, às vezes na comunicação, deixar todo mundo na mesma página. Sim. Agora que você falou, veio algo na minha cabeça que eu sinto que para mim foi muito difícil, 2 coisas foram muito difíceis. Uma delas foi conseguir equilibrar trabalho com vida pessoal. Eu sinto que antes eu tinha esse senso de que eu devia me sacrificar, estar ali o tempo todo. Isso mais me prejudicou do que me ajudou. Então hoje que eu tenho uma vida mais equilibrada, eu sinto que isso mais me fortalece e me ajuda. E foi difícil fazer essa transição na minha cabeça, porque eu sentia que isso era errado. E a segunda coisa foi que na minha cabeça o sucesso do meu trabalho estava atrelado com o resultado das pessoas ganhando mais. Eu sinto que hoje eu já racionalmente podia até pensar, mas emocionalmente eu já me sinto livre disso. Eu sinto que meu parâmetro de sucesso ele também tem a ver com se as pessoas estão ganhando, mas é muito mais em relação à qualidade do vínculo que eu estou formando com a pessoa, se eu estou conseguindo ajudar elas a pensar mais fora da caixinha, a sentir as emoções, a se desenvolverem emocionalmente. Então eu sinto que isso é um processo, mas hoje eu me sinto suficientemente bem trabalhado nessas questões que eu acho que foram as mais difíceis, assim, até agora. E como você lida com a pressão dos campeonatos? Porque seja como for, não existe só a pressão para os jogadores, mas para toda a equipe técnica ali que está dando esse suporte. Hoje eu sinto que eu lido bem já, acho que eu fui desenvolvendo. É porque é muito comum, né, quando você está perto da organização, todo mundo, familiares, staff e tudo mais, ficar assistindo jogos assim e numa pressão, assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu sinto que aos poucos eu fui aprendendo a me distanciar disso, no sentido de estar perto, torcendo, mas entendendo que as pessoas têm o direito delas de torcer e achar que esse é o parâmetro de vencer ou não. E
Então hoje eu sou bem tranquilo em relação a isso, assim, acho que eu sou, digamos assim, bem resolvido em relação a pessoas podem estar perto de mim, muito apegadas a chegar a certo resultado, jogadores podem estar assim, mas eu consigo manter essa fronteira de contato, assim, e estar tranquilo em relação a isso. Não, é muito bom, porque um ambiente de competição, ele é um ambiente que é 24/7 com pressão. Então, eu acho que saber lidar com ela é um desafio e quanto mais você lida, melhor pra você. Exato, e acho que melhor para as pessoas também, porque na minha cabeça o psicólogo ele tem que justamente poder oferecer uma outra perspectiva, né? Então tem que estar num outro lugar. Então, se eu também estou na mesma lógica deles, de pressionado e tudo mais, eu não vou conseguir ajudar tanto caso eu habite um outro lugar, assim, né? Sim. O teu emocional tem que estar mais forte que o emocional de todo mundo que tá ali. Tem que estar em dia. Não é fácil. Sim. Há alguma vitória ou partida que você considera inesquecível na tua trajetória? Sim. Para mim, a vitória, aquela, por sinal, a Imperial esses dias postou um TBT, assim, que foi do RMR da Suécia, que a gente ganhou a vaga pro Major do Rio de Janeiro, né? Foi um campeonato que foi muito legal, assim, o quanto... primeiro, quão importante era aquele campeonato, assim, porque ia ser o primeiro Major no Brasil, né, de CS, e ao mesmo tempo essa questão de estar junto com o meu irmão, e eu saber o quanto aquilo era importante para ele, e ao mesmo tempo ter começado bem o campeonato, depois caído muito drasticamente, e tá na beira do precipício, que se perdesse mais uma já era, e daí Acabava o sonho. ganhar várias. E daí eu lembro que foi uma conversa que eu consegui puxar com o pessoal, foi uma conversa muito especial, inesquecível, e que a partir daquilo teve uma transformação muito bonita, assim, no astral, no clima, e daí acompanhar desde então, assim, o jeito que estava o clima da equipe, como que as pessoas estavam jogando, lidando com tudo, foi algo que eu com certeza nunca vou esquecer na minha vida, e acho que todo mundo que estava ali também nunca vai esquecer, então eu escolho essa. Salvo o melhor juízo, foi nesse campeonato, que foi nessa ocasião que você fez aquela atividade que o Gabriel comenta, que eu acho que você também já chegou a comentar, que colocava um objeto, aí foi nesse campeonato, né? Foi. Você quer compartilhar um pouquinho mais, que eu acho muito bacana, eu acho muito interessante. Legal. Sim, a gente tava na Suécia, a gente tava no hotel, aí eu lembro que eu comentei, pô, pessoal, vamos sair um pouco daqui, né? Vamos respirar um ar puro, acho que a gente tá precisando de espaço e tal. E daí a gente tinha um parque muito lindo, assim, na frente do hotel, a gente atravessou a rua, foi até o parque, e foi muito marcante, assim, que quando a gente tava chegando, eu nem sabia onde ia, eu fui simplesmente na intuição, assim, a gente foi andando, achou um lugar, e daí tinha um menininho, ele devia ter uns 4 anos, ele tava andando de patinete, assim, ele tava se divertindo muito. Aí aquilo, eu já lembro como impactou já os jogadores, de ver, putz, né, essa questão do amor ao jogo, amor à brincadeira, né, que as pessoas chegam através disso, mas isso vai se transformando com o peso e tudo mais, então parece que aquilo já começou a entrar num clima de uma conversa e daí eu lembro que eu estava comentando que a sensação que eu tinha é que a gente estava vivendo um luto adiantado, assim, um luto parece que a gente já perdeu, né, que já todo mundo triste, já todo mundo para baixo, então que a gente ia cada um ali pegar algum objeto que tinha presente no bolso, fosse o tênis, e ia usar aquilo como símbolo para expressar o que estava sentindo, o que estava pensando, e aquilo foi muito poderoso, assim, como as pessoas começaram a falar um monte de coisa, e um foi animando o outro, que quando viu tava todo mundo falando e todo mundo entrando foi como se fosse um portal, assim, e a gente saiu completamente diferente de como a gente entrou ali, foi muito legal. Sim, eu fico até emocionada, porque realmente conseguiu mudar, reestruturar e trazer o que eles estavam acostumados, né? O que eles buscam a partir de cada campeonato, a partir de cada movimento, é se divertir, é estar realmente dando o seu melhor e não viver essa tristeza, esse luto, ressignificar, e que deu muito certo, que eles curtiram o resto da trajetória, que foi longa, e conseguiram a vaga do Rio. Foi, não, exatamente isso, é muito legal como a parte, né, o psicólogo ele pode trazer um tipo de vivência
que pode passar despercebido, né? Justamente sentir esse espírito de comunhão, de equipe, de estar passando por um momento muito especial junto, e pessoas ali que são as melhores do mundo no que estão fazendo, mas que no meio da pressão isso se perde, fica muito no putz, e se eu perder? E nossa, fiquei triste com o meu desempenho de ontem, e a beleza da coisa se vai, né? Então eu me sinto muito privilegiado assim de poder trazer essas questões que eu acho muito bonitas e que está presente, né? Não é que eu crio isso. Eu só ajudo as pessoas a sintonizarem nessa frequência, digamos assim. Então, eu realmente acho muito legal. E é mesmo, é muito legal. E me conta qual foi a derrota que te ensinou algo importante. A derrota, de pensar. Eu acho que todos ensinaram, não tá vindo nenhuma exatamente na cabeça, mas Existe alguma que foi mais marcante? Trazendo pro lado pessoal, às vezes, tirando um pouco o lado profissional. Alguma que você realmente ficou chateado? Ou que aconteceu veio uma na alguma cabeça coisa? agora. Eu acho que quando eu tava nessa equipe de Dota, da PEN, né, eu fiquei muito chateado pela forma como as coisas acabaram, né, porque eu não concordei na época, assim, não conseguia ver sentido, me senti injustiçado pelo que estava acontecendo. Mas aquilo eu sinto que foi um grande fator de crescimento para mim, assim, de me deparar com essa situação. E para mim, eu sinto que foi para mim a derrota, né, entre aspas, assim, que mais me impulsionou, que mais me trouxe algum tipo de aprendizado, De assim. lição. Então, Era algum campeonato? Era alguma classificatória? A gente acabou de perder um campeonato, né, nas Filipinas ali, foi um campeonato muito interessante, inclusive. Mas a derrota para mim foi mais nesse sentido, não do campeonato em si, mas a derrota de ter sido mandado embora, assim, né, de putz, eu falhei como psicólogo, sabe? Então trouxe para esse lugar foi minha culpa. Foi minha culpa, eu fiz alguma coisa errado. Então acho que nisso eu tive a oportunidade de rever tudo que eu estava fazendo e me posicionar de uma outra forma com as coisas. Então, nesse sentido, pessoalmente, assim, foi importante. E agora, passando um pouquinho mais para esse lado mais pessoal, humanizado, você já comentou, né, no começo que você tem alguns hobbies, você gosta de tocar piano, toca teclado, tem o forró, mas tem alguma outra paixão ou hobby que as pessoas não sabem sobre você? Eu gosto bastante de jogar xadrez, acho que nem todo mundo sabe disso. É algo que eu sou apaixonado desde criança. Gosto muito de assistir as pessoas jogando, gosto muito de jogar também, principalmente pessoalmente, com os amigos. Então, esse é um hobby que, com certeza, é bem presente na minha vida. É isso, o xadrez, gosto de tocar, né, o teclado, gosto muito do forró, gosto muito de andar de bicicleta, e basicamente filme, cinema, também gosto muito desse tipo de coisa, de ir para cinema, teatro. Arte cultural. Eu acho que esses são os principais hobbies, assim, de estar entre amigos, conversando, dando risada. Acho que normalmente é isso que eu faço, assim. E existe algo que você... não é essa, peraí. Como você lida com o carinho e as críticas da comunidade? Porque às vezes acaba respingando na tua profissão, né? Como foi esse caso da PEN. É muito raro, pra falar a verdade, isso respingar em mim. Mas quando acontece, para mim é bem tranquilo, assim. Eu sinto que eu sou bem crítico em relação ao que eu tô fazendo. Então eu já faço essa parte de me criticar e de me ver o que eu tô fazendo, analisar. Então, para mim, eu sinto que a parte da crítica é bem tranquila, até porque é difícil de acontecer. E em relação ao carinho, é muito legal. Eu gosto muito, assim, das pessoas quando elas elogiam, elas falam que aquilo
inspire elas de alguma maneira, que elas ficam felizes, isso me faz bem. E em relação aos jogadores, quando eles vêm procurar ajuda quanto às críticas e o apoio da comunidade é mais fácil, né? O carinho é gostoso, mas principalmente frente às críticas, como que você lida para ajudar? Eu sinto que todo o trabalho que eu faço junto com eles ajuda nesse sentido, porque vai nesse caminho de fortalecer o que elas realmente pensam em relação a isso, internamente, profundamente. Eu sinto que quando eu ajudo as pessoas a entrar em contato com aquilo que elas realmente estão sentindo, realmente o que aquilo significa para elas, isso é como se fosse uma blindagem natural em relação a essa opinião dos outros. Então, mais ou menos nesse sentido. Sim. Qual é a maior lição que você aprendeu até agora na sua jornada? A maior lição que eu aprendi... Eu acho que vem duas coisas na minha cabeça. A primeira é a humildade. Eu sinto que quando se trabalha com grupos, ainda mais num ramo novo como o esporte eletrônico, é muito complexo o que acontece, assim, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e demanda humildade para, mesmo tendo estudando tanto, reconhecer que tem muita coisa que eu não sei o que exatamente o que está acontecendo, e eu sinto que esse é o meu maior aliado, assim, que a minha marca como psicólogo é usar isso a meu favor, assim, de não querer ser o detentor da verdade das coisas, de dar espaço para eu construir o que está acontecendo com calma, junto com as pessoas. Então, humildade, eu sinto que no meu trabalho foi onde ficou mais claro isso, assim, de que a partir do momento que eu consegui me colocar numa posição de maior humildade, de aprender o que está acontecendo, isso se manifestou de forma muito positiva na minha vida. E também é uma questão de entrar em contato com a verdade das coisas. Eu sinto que na faculdade eu fui aprendendo muito no nível da teoria, o que era o certo, o que não era. E quando eu fui trabalhar na prática, eu vi que era diferente. E quando eu pude entrar em contato, porque realmente eu estava sentindo o que estava acontecendo, em vez do que teoricamente deveria acontecer, o que eu deveria fazer, isso também foi muito significativo. Então eu levo muito essa questão de um respeito, um contato com a verdade de cada coisa, que está constantemente se transformando, uma humildade, assim, para ir aprendendo, né, com o que está acontecendo e entender que eu não sou o detentor da verdade, assim, porque foram as maiores lições, assim, que eu aprendi. Muito interessante. E falando um pouquinho mais sobre o futuro, quais são os seus sonhos e metas para os próximos anos, dentro e fora do esporte eletrônico? Primeiro, eu tô muito animado com essa questão do curso, né? Eu quero bastante poder presentear as pessoas que estão chegando, que vão chegar, que já estão presentes com algum tipo de conhecimento, porque eu sinto que eu vejo o esporte eletrônico de uma perspectiva um pouco diferente do que é normalmente propagado, então eu sinto que isso pode ser legal para todo mundo. Então eu tenho essa ideia desse curso, tenho uma ideia de um curso também que eu gostaria de fazer, mas que esse o semestre que vem é surpresa. Nem eu sei, ninguém sabe. Essa é surpresa. E eu tenho essa vontade de me experimentar no lugar dos esportes tradicionais, assim, né, dos esportes físicos. Então, eu já estou me preparando um pouco para começar a ter algumas experiências, que eu sinto que isso pode ser muito legal para as pessoas dessa área, mas também para mim, que isso pode me enriquecer de alguma maneira. E é isso, eu também me vejo, de alguma forma, fazendo um trabalho com as pessoas do esporte um pouco mais... Como que eu posso falar? Assim, eu me imagino indo para as pessoas, assim, pro meio da natureza, fazendo um tipo de trilha e, ao mesmo tempo, fazendo o que eles chamam aí de bootcamp sem computador, assim, né? Um tipo de imersão. Uma imersão, exatamente. Eu me vejo trabalhando com arte, né? Já gosto, né? Já trabalho com as pessoas desenharem e tal, mas eu quero muito juntar essas coisas de propiciar para essas pessoas um outro tipo de vivência, para elas entrarem em contato com aquilo que eu já tenho contato há algum tempo, com essa questão emocional profunda, essa questão
um pouco que beira a espiritualidade, contato com a natureza, com a arte. Eu sinto que isso vai ser muito legal quando eu puder, de alguma forma, juntar essas coisas também. Sim. Tem muito a ver com o autoconhecimento, né? Poder realmente ir a fundo. E as pessoais? Que a gente falou bastante de trabalho. Sim. Na questão pessoal, essa é uma boa pergunta, hein, Lê? Acho que tenho trabalhado muito. Comprar um sítio, morar na... Essa é uma boa. Não, mas eu tenho essa vontade de ter minha casa própria. Eu acho que, se fosse para falar no nível pessoal, é isso de ter meu lugarzinho, de me sentir enraizado com a vida, e ter as coisinhas do meu jeito, me sentir bem na minha casa, nesse sentido de, né? Então, meu acho cantinho. que... Meu cantinho, exatamente. Acho que vai nesse lugar. Vou estar torcendo aqui para que todos os teus sonhos e metas, tanto profissionais e pessoais, se concretizem. Legal, Lê. Muito obrigado. E o que você diria para os jovens psicólogos que sonham em seguir uma carreira no esporte eletrônico? Olha, isso é uma pergunta boa, porque eu sinto que se eu pudesse ouvir isso que eu tenho para falar, teria me ajudado bastante lá no começo. Primeira coisa é começar com calma. Quando eu comecei, eu acho que eu comecei com muita pressa, no sentido de querer aprender muitas coisas, de sentir que eu estava muito atrasado, porque eu nunca tinha estudado psicologia do esporte. Eu sinto que a primeira porta para abrir todas as outras é leveza. Eu sinto que é importante chegar, é importante sentir o clima, entender como que você se sente nesse ambiente, deixar as coisas rolarem, ir com pouca expectativa em relação ao que você pode fazer, aos poucos ir descobrindo o seu estilo. Eu sinto que as pessoas, normalmente, elas vêm querendo já ter todos os manuais, tendo lido os melhores livros, e para chegar já dando um show. Então, eu sinto que a primeira dica é essa, de trazer essa leveza, de ir aprendendo com calma, e aprendendo com o tempo, e fazendo supervisão também, conversando com outros psicólogos, pessoas que já trabalharam na área, pessoas que estão querendo aprender também. Sinto que isso formar esse vínculo, né, com pessoas que estão na mesma posição que você, querendo começar, trocar uma ideia com elas. Então, e trabalhar a nível pessoal. Eu sinto que se conhecer, fazer um trabalho interno, né, com outro psicólogo, ou seja lá qual forma você gosta de se conhecer, é muito importante também para conseguir chegar bem nesses lugares e ter a oferecer. Então, acho que são as principais dicas que eu dou para quem tá começando. Sim, são dicas muito boas, né? Então, tenho certeza que vai ser muito inspirador e vai ajudar bastante. Legal. E quando a gente fala em legado, quando as pessoas falarem sobre você no futuro, o que você gostaria que elas lembrassem? Eu acho que eu gostaria que elas lembrassem que eu me vejo como, de certa forma, retomando a essência do valor da psicologia, que para mim não tem a ver com aumentar o desempenho das pessoas, né, e fazer elas renderem mais. Eu sinto que o valor profundo e essencial da psicologia é fazer com que as pessoas se conectem profundamente, emocionalmente, com o que está acontecendo com elas mesmas, umas com as outras, e que isso é um caminho tão valioso e impactante quanto qualquer outra fórmula ou metodologia para aumentar o desempenho, mas de uma forma mais... é um foco diferente, né? Eu sinto que isso pode se perder dependendo da forma como as coisas... Então eu gosto de me ver como um guardião, digamos assim, do valor da psicologia nesse lugar, e que mesmo tendo trabalhado com times extremamente competitivos, em lugares completamente desafiadores, eu consegui, mesmo acho que nunca tendo falado para as pessoas sobre isso, mas consegui fazer com que juntar essas duas coisas, né? Tanto o bem-estar emocional, essa questão da conexão até espiritual entre elas ali, junto com esse universo competitivo. Então, vai por aí. Sim, é muito importante. E eu acho que é muito especial. Chegando no quadro final aqui, é um bate-bola. Então, eu vou pedir algumas indicações. Me conta
qual é o seu seriado favorito da vida? Tem uma série que eu gosto muito, disparado, assim, que é da HBO, chama The Leftovers. É uma série é meio que um drama, onde logo no primeiro episódio, sei lá, uns 7% da população mundial desaparece de um segundo para outro. E as pessoas não conseguem explicar, entender o que está acontecendo. E a série é sobre como as pessoas lidam com isso que elas não entendem, com essa questão do vínculo, né? Pessoas que somem e... Então é muito bonito, assim, a série retrata isso de uma forma muito poética. Eu gosto bastante dessa série. E que seriado você tá assistindo no momento? Nossa, tô vendo uma que chama 100 Anos de Solidão, que é de um livro do Gabriel Garcia Marques, que agora tem a Netflix, e tô achando bem legal. Vou pegar essa dica, tava precisando de uma dica Boa. de série nova, adorei. Adorei. E dica de livro, o que você indicaria pro pessoal? Livro de literatura, eu tenho um que eu gosto muito, é um autor que eu gosto bastante dele, chama Mia Couto. Ele é de Moçambique, mas eles falam português lá, então é praticamente como se estivesse lendo no português do Brasil. E praticamente qualquer livro dele, mas tem um que chama, acho que é Antes de Acabar o Mundo, antes do fim do mundo, alguma coisa assim. É muito bonito, é um dos preferidos. Também tem um outro que chama A Lavoura Arcaica. Esse já é um pouco mais... Tem que ler com o dicionário de lado, porque tem várias palavras assim que a gente não costuma ver, mas acho que são meus 2 autores preferidos, são desses 2 livros. Com as dicas. E qual o seu time de futebol? Olha, eu falo que é Corinthians, porque é o que eu achava que eu torcia quando eu era criança, mas eu gosto muito de jogar bola, mas eu nunca gostei de assistir. Então, essa questão do esporte tradicional, assim, não tenho muito essa questão de assistir e acompanhar. De time do coração. Não. E uma palavra para definir o teu ano, para definir você, uma palavra? Uma palavra, eu sinto que... Curiosidade. Sinto que é algo que eu me ligo bastante com essa palavra, sinto que sou uma pessoa curiosa. E... Então, de alguma forma, isso me ajuda a ser criativo, a ser interessado pelas coisas, a conectar as coisas. Então, se fosse para escolher uma palavra, seria essa. Perfeito. Muito obrigada, Fê. Foi muito bom conversar contigo. Tua trajetória é muito inspiradora. Acompanhar a tua carreira, tua vida pessoal e profissional é algo, assim, incrível. Tenho um carinho gigante por você. Muito obrigada por ter topado participar do podcast. E beijos. Muito obrigada. Eu que agradeço, Lê. Estou muito feliz também de você estar começando esse novo projeto. Eu gostei de ver você nessa posição de entrevistadora. Você fez ótimas perguntas. Que bom. Muito obrigado, gostei bastante. Eu que agradeço. E a parte final, eu gostaria de agradecer o patrocinador oficial do podcast, a loja Fallen Store, que é a nossa patrocinadora oficial. Então eu tenho o cupom LELORENA lá. Boa. Então fica a dica. LELORENA. Um beijo, Fê. Muito obrigada. Beijo, Lê. Até mais. Até mais.